Você sairia da sua própria casa somente para tomar um refrigerante? Parece uma pergunta absurda. Afinal, não seria muito mais simples comprar uma Coca-Cola, sentar no sofá da sua casa e beber tranquilamente dentro da sua casa? Mas se a pessoa com quem você vive pegasse refrigerante que você comprou e jogasse no lixo, não porque estava vencido, não porque você não poderia beber, mas porque, segundo ela, dentro da casa refrigerante não entra. Foi uma situação aparentemente pequena, como essa que colocou o Thiago Nigro no centro de uma discussão muito maior, uma discussão sobre liberdade. Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. Tipo assim, é impossível. Vou dar um exemplo pra vocês. Outro dia o Thiago pediu o Outback. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Fora da minha casa, aqui dentro não. Para dar de exemplo para os meus filhos, não. E aí veio um refrigerante dentro do negócio. Aí eu falei, com certeza isso tá errado, você não pediu, né, meu amor? Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola, foi pro lixo direto. Thiago Nigro construiu grande parte da sua imagem pública falando sobre liberdade financeira, liberdade para escolher, liberdade para construir a própria vida, liberdade para não depender de decisões de outras pessoas. Mais uma pergunta começou a circular depois dessa história. O homem que ensina liberdade para milhões de pessoas, será que tem liberdade para tomar uma Coca-Cola dentro da sua própria casa? Até aqui parecia que a discussão era sobre uma mulher decidindo pelo marido, normal. Mas um vídeo publicado depois por Thiago criou uma outra possibilidade. Talvez ele estivesse sendo silenciado. Talvez os dois estivessem transformando a própria polêmica em conteúdo. Essa é uma das possibilidades. Mas houve uma frase que aumentou ainda mais a repercussão. Maíra não disse apenas que o refrigerante não entrava em casa. Ela disse que não entrava na casa dela. E foi aí que surgiu uma outra pergunta. Quando o casal vive junto, ainda existe a minha casa ou deveria existir a nossa casa? Foi nesse momento que a internet se dividiu. Uma parte das pessoas viram a atitude como cuidado, outra parte enxergou como controle. E aí eu quero perguntar para você, o que é que você acha? Né? Você faria isso com o seu marido? Você faria isso com a sua esposa? Será que é cuidado? Será que é controle? Foi exatamente isso aqui que eu parei para pensar e analisar de fato sobre o acontecido que criou tanta polêmica. Mas será que o vídeo isolado revela uma dinâmica de controle ou estamos tentando interpretar um relacionamento que não conhecemos? Eu não sei como você reagiria, mas imagine essa situação. Você compra alguma coisa com o seu próprio dinheiro, leva para casa onde você vive, e antes de poder decidir o que fazer, outra pessoa pega aquilo, joga no lixo, mesmo que essa pessoa acredite estar protegendo essa sua saúde, ela deveria tomar essa decisão por você, jogar a sua Coca-Cola fora, porque ela imagina que isso não faz bem para você. Quando eu vi o vídeo, a minha primeira reação foi defender Thiago Nigro. Ele é adulto, porque ninguém precisa decidir o que ele pode ou não pode beber. É verdade ou não? Ele pode fazer o que ele quiser. Depois de tudo isso, tentei enxergar o outro lado também. Talvez eles tenham combinado regras para a alimentação da família, talvez ele concorde com essa dinâmica, talvez a intenção dela seja proteger os filhos e manter um determinado padrão dentro de casa. E foi aí que a situação deixou de ser um simples fato, porque nós vimos apenas alguns vídeos. Nós não conhecemos todos os acordos existentes entre os dois. Portanto, não podemos afirmar exatamente como funciona o relacionamento deles. Mas podemos discutir o princípio apresentado publicamente. Imagine essa cena. Maíra contou que Thiago pediu hambúrguer, o entregador chega, Thiago abre o pedido, pega o hambúrguer, pega a batata, procura a Coca-Cola e ela já está no fundo do lixo.
O lanche chegou completo, mas sofreu uma fiscalização na alfândega da alimentação saudável. Só faltou aparecer a mensagem: produto não autorizado a ser entregue nesse território. Não, é hilário, é para rir. E olha só, alguns dias depois, o Thiago apareceu em outro vídeo bebendo refrigerante e na legenda escreveu algo mais ou menos: um homem bebendo sua coquinha não quer guerra com ninguém. A publicação pareceu uma brincadeira, mas também aumentou ainda mais a discussão. Ele estava ironizando a situação, estava mostrando que continua fazendo suas próprias escolhas, ou tudo isso fazia parte de uma brincadeira pelo casal, o marketing, ou a Coca-Cola está financiando eles. O que é que você acha? Nós não temos elementos suficientes para afirmar. Eu não tenho essa certeza de confirmar alguma coisa. Mas a questão central é que podemos analisar é a frase: é legítimo estabelecer regras para proteger a saúde dos filhos, sim, mas essas regras também podem ser impostas a outros adultos. Existe uma diferença entre dizer eu me preocupo com você, você não fará isso dentro da minha casa. Na primeira frase existe orientação. Na segunda existe ordem, uma tentativa de influenciar a escolha da outra pessoa. Imagine seu pai dizendo para você: não acho bom comprarmos muitos refrigerantes, ou para sua mãe, porque não é bom. Imagine eles conversando. Talvez o maior problema não seja a Maíra controlar Thiago, talvez seja o público acreditar que consegue compreender um casamento inteiro por meio de alguns vídeos curtos. Esse aqui é um grande problema da internet também. Quando eu era criança, meus pais faziam fígado e eu detestava. Como acontece com muitas crianças, minha opinião não mudava o cardápio. 30 anos depois, ainda lembro dessa sensação de não poder escolher, mas existe uma diferença fundamental. Naquela época eu era criança e Thiago é adulto. Existe uma grande diferença de uma criança e de um adulto. Controle acontece quando uma pessoa não apenas manifesta a sua opinião, mas elimina a possibilidade daquela outra pessoa escolher. Jogar fora algo que pertence a outro adulto não é apenas discordar da decisão dele, é tomar decisão no lugar dele. Por outro lado, existe uma questão que não podemos ignorar. Thiago pode concordar com essa dinâmica, ele pode aceitar as regras, pode considerar essa atitude uma forma de cuidado. E caso isso exista um consentimento verdadeiro entre os dois, a análise muda. O problema é que o vídeo, de maneira como ele foi apresentado, transmite uma relação unilateral. Uma pessoa estabelece regra e a outra precisa se adaptar. No começo, eu enxerguei apenas um homem impedido de tomar refrigerante. Depois eu percebi o ponto principal não é defender a Coca-Cola, açúcar ou qualquer outro produto. O ponto é perguntar como as decisões são tomadas dentro de um relacionamento, para você que é casado. Porque uma relação é saudável, não é aquela em que ninguém estabelece limite. Toda família precisa de limite. Mas limites deveriam nascer de diálogo, respeito, acordo, não de imposição. Uma pessoa pode recomendar, pode alertar. Existe ainda outra camada muito interessante. Thiago Nigro construiu uma marca baseada em independência e liberdade. E por isso, uma cena aparentemente banal como essa gera tanto interesse. O público percebe uma possível contradição entre aquilo que ele representa publicamente. É a dinâmica apresentada do vídeo, tudo o que aconteceu. Isso não significa que ele seja uma fraude. Também não significa que conhecemos a sua vida privada. Na minha opinião, quando alguém transforma determinados valores em parte da sua própria marca, o público naturalmente compara esses valores com comportamentos que aparecem na rede social. Quem ensina liberdade acaba sendo observado também pela própria forma como exerce a sua própria liberdade. Na minha opinião, o problema não é existir uma regra contra refrigerante dentro de casa. O problema é quando uma regra que deveria ser construída pelo casal parece ter sido decidida apenas por uma pessoa, que é a Maíra. Talvez tudo tenha sido combinado, repito, Thiago, ele não se importa, talvez
tudo isso tenha sido uma brincadeira amplificada pela internet que bombou, nós não sabemos, mas a situação deixa essa reflexão importante. Cuidado sem diálogo, começa a aparecer controle. Proteger alguém não deveria significar retirar completamente a sua capacidade de escolha. No final, essa história nunca foi realmente sobre a Coca-Cola. Foi sobre autonomia, sobre limites, sobre poder dentro de relacionamento e sobre uma pergunta que cada casal precisa responder. Quem decide aquilo que o outro adulto pode ou não pode fazer? Agora eu quero ouvir a sua opinião. Não diga apenas se Maíra ou Tiago está certo. Explique o motivo. Jogar o refrigerante no lixo foi uma forma de cuidado, foi controle ou apenas uma brincadeira de casal que a internet transformou em algo muito maior? Escreva nos comentários, porque esse canal, mais importante do que escolher um lado, é entender o que existe por detrás da história. Um abraço, beijão, até o próximo vídeo. Renato aqui. Tchau, tchau!